Então, vocês vão precisar pensar como empresários e vocês vão ter que lidar com finanças, vendas, pessoas, marketing, comunicação, liderança, gestão e muito mais. Eu sou João Leão, eu sou estrategista de vendas para o mercado de decor e diretor de aceleração na Arcademy. E antes de continuar, eu queria conhecer um pouquinho mais de vocês, saber aqui um pouco do perfil. Então, eu queria que levantasse a mão aqui, quem já é empresário, quem já tem o seu próprio negócio ou trabalha de forma autônoma. Levanta a mão, por favor. Acho que é a grande maioria, né? Pode baixar. E quem aqui ainda não tem o seu próprio negócio, mas tem isso como um sonho, como um desejo ou como uma meta de vida aí? Levanta a mão, por favor. Temos alguns. E quem aqui não tem noção do que quer fazer na vida, pode levantar a mão também. Aí, alguns levantaram. É normal, é normal. Mas o importante aqui é o seguinte, o que eu vou trazer para vocês é válido para qualquer tipo de pessoa desses perfis que eu falei agora. Tá? Para você que já tem o seu próprio negócio, eu vou trazer técnicas que vocês podem aplicar amanhã e já ver resultado no negócio de vocês. Se para você ainda é um sonho, é um objetivo abrir seu próprio negócio, é importante que você aprenda isso para você começar direito. A gente já viu diversos escritórios lá da Arcademy cometendo erros porque eles não pensaram em algum desses fatores aqui antes de começar o seu negócio. E para você que não sabe o que fazer da vida, vai ser também um panorama para você entender que se você quiser ser dono do seu próprio negócio, se você quiser ser um empresário, você vai ter que aprender outras coisas também, além de projetar e da própria arquitetura. Mas vamos lá. Quando a gente estava pensando em trazer um conteúdo aqui para esse evento, eu sentei com o Rafael e falei, o que a gente pode trazer que realmente vai fazer com que vocês tenham resultado de forma rápida com o que vocês vão aprender aqui. Então, de todos esses fatores, aqueles temas que eu coloquei ali sobre ser o empresário da arquitetura, o que é que realmente fazia a diferença quando a gente aplicava nos escritórios lá da Arcademy? E a gente levantou que eram esses 3 temas, que é isso que eu vou falar aqui para vocês hoje. Prospecção comercial, negociação e precificação. Tá? O conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui não é um conteúdo para vocês saírem daqui animados e daí amanhã vocês começam no escritório, daí já tem obra para resolver, é pepino com cliente, tudo mais, e se esquecerem. Eu quero que vocês realmente apliquem, porque vocês vão ver resultados. Tá? E para isso eu até vou dar um incentivo a mais, que é um desafio do resumo, que funciona o seguinte, da seguinte maneira. Vocês têm que fazer um stories com resumo do evento, ou seja, com os principais insights que vocês tiveram aqui desse evento, e compartilhar marcando arcademy.br e arcademy.sc e colocando a hashtag resumo Arcademy para que a gente possa mapear esses resumos. Tá? Isso e é livre, tá, gente? Pode ser um vídeo, pode ser escrito, você tirar uma foto, pode ser desenho, quem desenha bem. Então, aqui é uma maneira de vocês compartilharem realmente os principais insights, não só da minha palestra, mas da palestra de todo mundo. E aí, o nosso departamento de marketing lá da Arcademy vai avaliar e o melhor vai ganhar um curso meu, é um curso online, que chama Propostas Irresistíveis, onde eu compartilho 7 elementos que eu chamo de sistema de alta conversão, tá? Para vocês fecharem mais projetos. E, além disso, eu vou dar um bônus também, que isso não comercializo, isso não é vendido, que vocês vão poder mandar a proposta de vocês, depois de fazer o curso e aplicar, claro, mandar a proposta para mim e eu vou fazer um diagnóstico dessa sua nova proposta e te mandar em vídeo com sugestões de melhorias, uma avaliação, para que realmente você tenha uma proposta matadora. Mas então vamos lá, vamos começar com o primeiro tema, que é precificação. Tá, mas por que eu começo com precificação e não com prospecção comercial, que é o que todo mundo quer, né? Como atrair novos clientes? Porque era muito comum a gente ver lá na Arcademy que tinham escritórios que trabalhavam muito o ano inteiro e chegava no final não sobrava nada para ele. Então, alguma coisa estava errada lá. E quando você precifica, você fica muito mais confiante e seguro daquilo que você está vendendo. A precificação ela tem um papel fundamental no processo de vendas, porque vocês têm que saber cobrar o preço certo. E o preço certo é o preço certo para você e para o seu cliente. Quando você cobra mais, você pode estar desacelerando o seu negócio. Às vezes você está perdendo oportunidades que você podia ter cobrado um pouquinho mais, um pouquinho menos, e você deixou de crescer o seu negócio, deixou de pegar um projeto que talvez fosse interessante. E quando você cobra menos, você pode estar deixando de ganhar lucro, ou então até tomando prejuízo. Eu costumo ouvir muito isso, parece que eu estou pagando para trabalhar. E isso não pode acontecer.
O que eu vou trazer para vocês aqui não é uma fórmula mágica, eu nem estou dizendo para vocês que vocês têm que fazer assim. Tá? A gente está aqui para orientar vocês e para mostrar aquilo que a gente vê funcionando e aquilo que a gente mostra dentro da Arcademy e vê que dá resultado. Tá bom? Então vamos lá, a ideia é vocês entenderem qual que é a lógica de uma precificação e adequarem para o negócio de vocês. Bom, primeiro, só para a gente pontuar, a gente vai falar aqui sobre, dentro dos serviços oferecidos, né, de um escritório de arquitetura normalmente, a gente tem o projeto, acompanhamento, especificação, e aqui eu vou focar naquela precificação feita para o cliente final, né, que a gente fala aqui do projeto e do acompanhamento. E muitas pessoas ainda cobram por metro quadrado. E isso é muito estranho para quem vê de fora, porque vocês não têm metro quadrado para comercializar. O que vocês vendem é serviço. E mesmo assim, quando se cobra por metro quadrado, não faz muito sentido, porque o que vale ali é a complexidade daquele projeto. Hoje, um projeto para um apartamento de 20 metros quadrados, que é uma tendência que tem em São Paulo, é muito mais complexo de projetar do que para um apartamento de tamanho pequeno padrão. Porque você tem que ter ali uma capacidade criativa, um conhecimento de trazer para um ambiente tão pequeno tantas soluções ao mesmo tempo. Então, não faz sentido você cobrar por metro quadrado. Quando a gente pensa em prestação de serviço, que é o que vocês oferecem, a gente pensa em esforço. E o esforço pode ser medido por diversas formas, mas as principais unidades de medidas é por horas ou por dias. Tá? Muitos profissionais ainda utilizam o modelo por horas, e é válido, funciona, principalmente para escritórios que são maiores e que possuem um processo de controle de horas, até por funcionário, utiliza softwares e tudo mais, e aí você consegue ter uma precisão. O problema é, para quem não tem esse tipo de controle, não é natural do ser humano ter realmente uma facilidade de projetar tempo e esforço. Então, a gente costuma sugerir que os profissionais utilizem dias. É muito mais fácil olhar para um projeto e falar, esse projeto eu acho que eu faço em 15 dias. Esse projeto, baseado na minha experiência, a gente consegue entregar em tantos dias, do que você ficar pensando em horas. Quando você pensa em horas, você muitas vezes esquece de considerar aquele tempinho do café, aquele tempinho do toalete, a produtividade individual de cada um. Então, trabalhar por horas, pensando na unidade de medida horas, dias, muitas vezes facilita muito essa ideia de esforço. Bom, então vamos lá. O primeiro passo para vocês precificarem, vocês definiram qual vai ser a unidade de medida de vocês. Se vocês já usam horas e funciona, está tudo bem. Se vocês não têm dificuldade com horas, tentem fazer com dias, que vale a pena. A gente tem tido um retorno muito grande, dos profissionais que começaram a mensurar dessa forma. E aí vocês vão levantar, primeiro, os custos fixos de vocês. Tá? Eu não vou entrar aqui em muito detalhe de custo fixo, né? Então vocês têm que pensar aí nos custos do escritório. Agora eu vou dar uma dica aqui, que eu também vejo com bastante frequência, se você trabalha de casa, você trabalha de home office, já considere um custo fixo de escritório, mesmo que você ainda não tenha. Porque se o teu negócio crescer e um dia você resolver sair, esse vai ser um custo que vai aumentar bastante dentro do seu negócio, e isso vai impactar no teu preço. Então, é legal que você já considere isso desde o início, e depois, quando você mudar, aquilo lá já era um custo que estava sendo considerado. Então, você não vai ter uma alteração tão grande na hora de precificar seus projetos. Até porque, se você pegar um cliente que já era um cliente antigo, os seus preços vão mudar sim. Investimentos em educação e branding. Tudo aquilo que vocês investem, seja numa amostra, seja num curso de especialização, numa viagem, isso deve ser considerado dentro do seu custo fixo, que você pode jogar aí ao longo de um período da sua carreira. Tá? Porque quando o cliente contrata você, ele está contratando tudo isso que tem por trás. Todo esse investimento que você fez de referências, de capacitação, de especialização. Então, não esqueçam de inserir investimentos em branding e educação dentro do custo fixo de vocês. E distribuição de conteúdo, que é uma coisa nova que eu tenho falado, as pessoas ainda se assustam, mas eu gosto de falar que hoje em dia vocês têm que pagar um aluguel para o Facebook. O Facebook, que é o dono do Instagram, cada vez mais está entregando menos as postagens de vocês, e para muita gente que ainda é uma ferramenta de trabalho, né, importante, vocês vão ter que começar a ter uma graninha para colocar no Facebook, para colocar no Instagram, na verdade, através do Facebook. Né? Então, por que eu falo para vocês já considerarem? Porque muita gente vem perguntar para mim, quanto eu tenho que investir? E eu pergunto, quanto que você projetou, que você tem de investimento para isso? E as pessoas não têm. Então, já considerem como um custo fixo que você vai pagar, é um aluguel para o Facebook. É um aluguel para o Mark lá, porque vocês vão ter que pagar se vocês querem usar as redes sociais como uma ferramenta de divulgação. E o Prolabore,
que muitas pessoas ainda esquecem. Agora, como que eu defino o Prolabore? Não existe uma regra também, mas a gente gosta sempre de trazer para vocês um direcionamento, e o que a gente costuma falar é o seguinte: pense nos seus custos pessoais básicos. O Rafael gosta de usar um exemplo, que eu acho que é super bacana, que é que nem lá as máscaras de oxigênio do avião, né? Quando cai, primeiro você tem que colocar em você e depois a pessoa do seu lado. Então, para vocês também conseguirem ser criativos, trazer soluções e atender bem o seu cliente, você tem que estar bem. Então, pelo menos os custos pessoais básicos têm que estar tem que estar te atendendo, né? Então, aluguel, os seus gastos, lazer obrigatório, claro que dentro da tua realidade de família, né? Os gastos divididos dentro de casa. E tem uma outra dica que eu vou trazer para vocês. O Prolabore ele precisa ser compatível com o seu negócio. Tá? Por que eu estou falando isso? Alguns escritórios já chegaram e falaram para mim: João, eu apliquei a metodologia, mas ficou muito acima do que eu costumo cobrar, alguma coisa está errada. E aí eu descobria que o Prolabore dele representava 95% do faturamento. E como eu falei, a gente não tem que pensar como empresário, nenhuma empresa no mundo que eu conheça, por exemplo, paga um salário para o CEO de 95% da receita. Né? Então, tem que fazer sentido para o seu negócio, senão você quebra o seu negócio só com o seu Prolabore. Você tem uma meta de retirada, você vai tirar um pouco no Prolabore, que o Prolabore é aquilo que você retira, independente se tem projeto ou não. Todos os meses é aquele seu salário que você vai receber. Agora, o lucro, aí que vai vir do seu ganho, que a gente vai falar aqui, aí você pode chegar nesse valor que você tem que ter que você quer ter de retirada como meta. Tá? Mas muito cuidado para não matar a sua empresa logo no começo, querendo ter um Prolabore incompatível com o momento do seu negócio também. Quando você está muito no começo, você tem que ter realmente um Prolabore menor para viabilizar, e depois, com o tempo, você pode aumentar isso. Então, vamos lá. A gente entendeu quais são os nossos custos fixos. A gente vai dividir pelos dias disponíveis de trabalho, né? Então, a gente tem uma data universal aí, que são 22 dias, mas eu sei que vocês costumam trabalhar, às vezes, de final de semana, então dá para colocar, às vezes, 24 dias, ou até um pouco mais, e você vai ter o custo de um dia do seu escritório. Esse é o primeiro indicador que vocês precisam ter. Pensando no custo por dia, você vai multiplicar pelos dias estimados, né? Então, aqui, considerando que a gente vai ter como unidade de medida de esforço o dia, eu vou ver lá, se o custo do meu escritório é tanto, eu vou multiplicar por 20, 30, 60, tantos dias que é o esforço que eu vou ter para aquele projeto, eu vou ter o custo do projeto, que ainda não é o custo que você vai apresentar para o seu cliente. Tá? Agora, como que eu estimo o esforço? Não tem uma fórmula para você estimar esforço de projeto. O que você tem que ter é experiência. É por isso que escritórios com mais experiência, eles conseguem realmente ter uma precificação muito mais adequada. E até eles conseguem fazer projetos muitas vezes mais rápido. Né? Então, dependendo do projeto, se você é muito especialista, né, você consegue, com certeza, fazer um projeto com muito mais assertividade, com muito mais rapidez do que uma pessoa que nunca fez um projeto daquele antes. Aí, como que você faz para ter essa ideia de esforço? Usar os seus projetos anteriores, né, usar a sua experiência, ou se você nunca fez, procure seus colegas, seus amigos, para ter uma ideia. Então, você vai lá, tem um amigo seu que é especialista em corporativo, você nunca fez um corporativo, você consulta ele para ele te dar uma ideia, pensando no próprio tipo de cliente, no tamanho ou na complexidade do projeto. Tá bom? Então, vamos lá. Custo por dia multiplicado pelos dias da semana, você tem o custo do projeto. O custo do projeto, você ainda vai ter que adicionar seus custos variáveis e aí o seu ganho, que vai ser o seu lucro final. Os custos variáveis, o que são? São terceirizações. Né? Hoje a gente tem visto uma tendência muito grande em terceirizar, por exemplo, 3D. Né? Então, principalmente escritórios pequeno e médio porte acabam terceirizando esse serviço. Isso acaba muitas vezes valendo a pena, porque o 3D ele sabe, inclusive, precificar melhor do que vocês, porque ele tem uma noção maior de esforço para aquilo. E aí, fotos, vídeos, uma tendência que eu estou apostando muito esse ano e já estou vendo muita gente fazer se antigamente alguns escritórios faziam fotos, aí começou todo mundo a fazer foto. Agora, estão começando a fazer vídeo. E a tendência é que o consumidor vai consumir cada vez mais vídeo. Ao invés de ter só uma foto, só o portfólio em foto, vocês vão ter também em vídeo. E aí, custos operacionais, plotagens, viagens, etc. Aqui é onde você coloca um indicador também que a gente gosta muito, que é o indicador do cliente. Recentemente, estava conversando com uma arquiteta que eu achei o máximo, ela coloca um indicador de educação. Então, se o cliente é bem educado, ou se ele é mal educado, ela coloca um indicador que muda. A gente sempre considerou o indicador chatice. O cliente chato ele é aquele que vai te ligar mais, ele vai te mandar mais WhatsApp, ele vai te demandar mais. É justo você cobrar mais por ele. É esforço, né? Não vai ser um esforço maior. Então, a gente coloca aqui alguns indicadores que vocês podem criar os seus próprios. Tem um outro que eu achei super bacana também, que é a liberdade criativa.
Pô, então às vezes você pode até cobrar um pouquinho menos, que vai ser um projeto muito mais bacana para você também. Então eu acho que dá para a gente trazer umas coisas particulares e colocar nesses custos variáveis. E o seu ganho? Para definir o seu ganho, também não existe uma grande regra, né? Tem pessoas que colocam lá uma porcentagem fixa de margem. E isso funciona, mas é individual de cada escritório. Não dá para a gente definir um só. Então, o que a gente costuma falar? Pensa quanto você ficaria feliz de retirar no final do ano. Só que, ao mesmo tempo, você precisa pensar quantos projetos você quer fazer até o final do ano. O que acontece com esse exercício? Primeiro, que ele traz uma realidade, muitas vezes, que assusta alguns escritórios. Então, a pessoa fala, não, então, no final do ano, de lucro, eu quero tirar X mil reais, e para isso eu quero fazer 10 projetos. E aí ela descobre que o ticket, para ela chegar lá, o ticket médio do projeto dela não é o que ela entrega hoje. Porque fazendo um projeto de 6 mil reais, ela nunca vai chegar no objetivo dela, ou então ela vai ter que fazer muito mais projetos, e daí ela vai ter que ter uma equipe maior para atender. Então, esse é um exercício que traz também uma clareza de negócio para vocês. Então, quanto eu quero tirar no final do ano, dividido pelo número de projetos que eu acho que vale a pena a gente fazer, que é o meu escritório dá conta dentro da estrutura que eu tenho hoje. E também o momento do seu negócio. É claro que o negócio que está começando, ele está mais disposto a ter um ganho menor, às vezes não ter nem ganho, para validar o negócio e crescer o seu negócio. E depois, com o tempo, com a maturidade do seu negócio, você consegue ter um ganho maior. Bom, então o meu ganho é o lucro pretendido dividido pelos projetos por ano. Somado o custo do projeto com os custos variáveis do meu ganho, você tem o preço do projeto, que você tem que acrescentar impostos, que muitas pessoas esquecem, e aí você tem o preço final do projeto. Tá, os impostos também tem muita gente que faz da maneira errada, e eu não vou ter tempo para explicar para vocês como que se faz, mas para facilitar, e eu falei que eu quero que vocês apliquem o que eu estou falando aqui, eu preparei um resumão para vocês. Então, nesse link, materiais.arcademy.com.br/resumão-arcadei, vocês vão ter um resumo sobre o processo de precificação, inclusive com uma dica extra sobre tome cuidado como você considera seus impostos, porque senão você está considerando menos do que ele realmente é. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir. E o metro quadrado no final dessa história? O metro quadrado ele tem uma importância, ele é um indicador. Vocês terem como referência essa tabela de metro quadrado que algumas instituições fornecem, elas fazem sentido para você entender um pouquinho mais. Será que eu estou cobrando muito acima da tabela da minha região? Talvez eu esteja com um custo fixo muito alto para aquela região, então eu tenho que rever um pouquinho o meu negócio. E se eu estiver cobrando muito a menos do que a tabela, talvez você esteja com um ganho baixo, ou então você até esqueceu de colocar alguns custos fixos ali, que acontece muitas vezes, tá bom? E agora a gente vai para a negociação. Ah, João, mas por que você não fala antes de prospecção, antes de negociação? Isso é uma pergunta muito comum. E a minha resposta é o seguinte: você focar nas oportunidades que já chegam até você é a maneira mais eficaz de alcançar bons resultados ainda hoje. O que eu quero dizer que se já está chegando oportunidades para vocês e vocês estão perdendo, foca em fechar mais essas oportunidades. Dá muito menos trabalho você garantir o fechamento dessas propostas do que você ficar procurando novos clientes lá fora. E muitas vezes você dobra o seu negócio só fazendo isso. Então, por exemplo, se você recebe 10 oportunidades e você fecha 2, se você passar a fechar 4, você dobrou o seu negócio sem precisar ir atrás de novos clientes, só fazendo o que você já fazia antes para garantir esses 10, que também não é pouco, só falei isso pela facilidade do número, né? Mas o que acontece é o seguinte: eu gosto de fazer um levantamento do índice de perda. Esse é um exercício que vocês podem fazer também, podem fazer de cabeça aqui, ou depois fazem no escritório de vocês. Pega um Excel e faz uma relação de todas as propostas enviadas em 2019. Aí vocês vão colocar tanto as fechadas quanto as não fechadas, vai colocar o valor da proposta e vai somar. Esse é o potencial do seu escritório. Essas oportunidades chegaram até você. Muitas pessoas falam, o mercado está em crise, está muito difícil, mas a hora que você vê o número de oportunidades que chegou para você é enorme, só que não ficou com você, ficou com o seu concorrente. Então, você tem que fazer um esforço maior em convencer as pessoas que cheguem até você a te contratar, a mostrar que você tem um valor melhor, que você tem um diferencial que seus concorrentes não têm. E aí, se você pegar o número de propostas que você fechou e tudo que você não fechou, você tem o teu índice de perda. Uma outra conta que eu gosto muito de fazer, que muitas vezes assusta os profissionais, é o seguinte: vê quanto de desconto você deu. Aquele desconto desesperado, aquele que o cliente nem pediu, mas você fala, eu te dou R$2.000 para a gente fechar.
Se você somar isso ao longo de todos os projetos do ano, vocês vão ver quanto de dinheiro vocês deixaram de ganhar. Vou dar um exemplo fácil, uma conta fácil. Fechei 10 projetos o ano passado e para cada um eu dei R$2.000 de desconto. Vocês deixaram de ganhar R$20.000. Com R$20.000 você pode ir para a Feira de Milão. Com R$20.000 você pode contratar uma pessoa para cuidar das suas redes sociais. Você pode colocar R$20.000 em mídia no Instagram para vocês verem como vocês vão alavancar a presença digital de vocês. Ou seja, de 1.000 em 1.000 parece que passou, não, mas eu fui lá, dei 1.000, tudo bem. Quando você vê o ano inteiro, vocês deixaram muito dinheiro na mesa. Então, quando eu falo em negociação, é isso. Antes de você sair procurando novos clientes, pegue os clientes que já estão chegando até vocês. Se você é um escritório que tem poucos, justamente por ter poucos, você tem que garantir que esses vão ficar no teu escritório e não no escritório do outro. E se você tem muitos, você consegue crescer muito o teu escritório, otimizando o seu processo de vendas. Você não ganha dinheiro entregando proposta, você ganha dinheiro fechando bons projetos. Então, eu já ouvi algumas vezes no escritório falando, não, o mês passado foi super bacana, eu apresentei 10 propostas, eu enviei 10 e-mails, que é até diferente, 10 e-mails de orçamento. Ah, fechou quantos? Nenhum. E aí você vai lá, o outro faz uma proposta e fechou quem está melhor. Você não ganha dinheiro mandando propostas. O que vocês precisam fazer? Aumentar a taxa de fechamento e parar de dar desconto. Se você para de dar desconto, você já aumenta seu faturamento. Se você dá 10%, você parou de fazer isso, você já teve um negócio que cresceu 10% no ano. Tá? E eu vou ensinar para vocês algumas coisas que, se vocês fizerem amanhã, eu tenho certeza que vocês vão ter resultado. Primeiro, entender a importância da proposta comercial. Ela é a ferramenta mais poderosa que vocês têm em mãos. Principalmente quando vocês apresentam pessoalmente. Por quê? Você consegue conduzir o seu cliente a uma decisão. Você prepara o cliente para tomar uma decisão. O site, você não sabe qual página do cliente entrou no teu site e nem se ele leu o que está escrito lá. No Instagram, você não sabe nem quais posts foram entregues para o seu cliente, nem quais ele realmente leu. Na proposta, você consegue direcionar o seu cliente da maneira que você quer, garantindo que ele entenda tudo que você está passando, se você fizer isso da maneira correta. E aqui eu vou apresentar, então, os 4 passos essenciais que você pode implementar hoje ou amanhã, que vai fazer vocês fecharem mais e melhores projetos. O primeiro deles é apresente pessoalmente. Eu podia acabar aqui, tá? Porque a quantidade de profissional que ainda manda proposta por e-mail é enorme. E por que não acontece? Por muitos motivos, e eu vou trazer alguns para vocês. Primeiro é o seguinte, quando você manda por e-mail, ele abre a tua proposta, ele corre a proposta até o final, vê o preço. Se ele viu que o preço, acho que até vale, aqueles desenhos lá, vale. Ele vai ver. Se ele achou que já está fora, ele nem vê a proposta. Ele não viu o que vocês entregam, eles não viram os diferenciais, eles não viram quem são vocês. Um processo de venda é um processo de confiança, segurança e empatia. Vocês vão fechar um projeto que muitas vezes vai seguir isso por meses. É um projeto que a vida dele está envolvida. Ele trabalhou 40 anos para comprar aquele apartamento. Vai ficar em obra por um tempão e vocês mandam por e-mail. Vocês têm que apresentar pessoalmente a proposta de vocês e vocês vão ver a diferença. Recentemente, acho que 2 semanas atrás, a gente conversou com um profissional lá da Academy e que ele ganhou uma concorrência, inclusive, com escritórios super famosos de São Paulo, e o cliente, inclusive, falou isso. Ele falou, eu gostei de vocês. Vocês têm menos experiência, mas eu gostei do discurso de vocês. Bateu. E outra coisa, por que apresentar pessoalmente? Para vocês escolherem o cliente de vocês. Vocês são doidos de fechar um projeto que vai demorar 8 meses, intenso, que mexe com o dinheiro dele, vocês vão ficar 6 meses falando com essa pessoa e não bater o santo. Esse é o momento de vocês também avaliarem quem que é o cliente que vocês estão analisando e tomarem a decisão de vocês, saber dizer não para o cliente que não vale a pena. Então, o primeiro passo é apresente pessoalmente. Vou trazer aqui 2 dicas também. Ah, João, mas ele mora em outra cidade. Ou ele mora fora do Brasil e tem o imóvel aqui na minha cidade. O que eu faço? Video call. Porque num video call você consegue também conduzir o discurso, você consegue ter olho no olho. Ah, João, mas eu tenho muitas propostas. Eu recebo 20 por mês, eu não vou dar conta, senão eu só vou fazer isso na minha vida. Então, tudo bem. Então, crie uma regra interna para você e priorize os melhores projetos. Veja por tipo de projeto, pela característica aí. Você vai colocar um range ali. Os primeiros você faz pessoalmente, aqueles que são legais, mas são menores, você faz video call, e aqueles que são pequenininhos, ou você nem manda, já que você está tão poderoso assim, recebendo tantas propostas, ou você manda por e-mail e a tua taxa de fechamento vai ser muito baixa. Tá? E para quem acha ainda que dá trabalho
apresentar pessoalmente, eu vou lançar um desafio aqui para vocês também, tá? Então, verifica qual que é a sua taxa de fechamento de propostas por e-mail. Então, pega todas as propostas que vocês mandaram ano passado por e-mail e vê quantas fechou. Vai ter uma taxa, uma porcentagem. Aí vocês vão passar, sei lá, 1 ou 2 meses apresentando pessoalmente. E depois vocês conversam comigo. Eu nunca ouvi alguém chegar e falar para mim assim, João, eu mandava por e-mail e agora que eu estou fazendo pessoalmente, diminuiu muito minha taxa de fechamento. Nunca aconteceu isso. Então, se aconteceu, eu até quero que vocês falem comigo, que eu quero conhecer vocês, porque daí eu acho que é um problema de comunicação, acho que não sabe lidar com as pessoas, aí tem que ser trabalhado. Mas esse é um desafio. Faça as propostas, apresente as propostas de vocês pessoalmente. 2, invista na primeira reunião. Eu costumo falar que 70% do fechamento de um projeto ele vem da primeira reunião. Aquela reunião que você vai conhecer o cliente. Esse é o momento de você ouvir e fazer as perguntas inteligentes. Vocês têm que extrair do cliente o que incomoda ele, o que dá medo e o que ele espera de um projeto. Tem perguntas que, quando você faz, você tira algo que você vai usar depois na tua proposta comercial. Por exemplo, se o cliente já fez uma obra anteriormente ou não. Se ele fez e não está fazendo de novo com o mesmo arquiteto, ele teve alguma questão ali que ele não gostou. Ele pode até ter que ele quis mudar pelo tipo de projeto, mas alguma coisa aconteceu que ele não quis continuar esse vínculo, que é um vínculo de confiança. Né? A gente não quebra tão fácil assim um vínculo de confiança. Então, por que será que ele agora está indo atrás de um novo profissional? Às vezes ele fala, então, eu fechei com o arquiteto, foi super bacana, mas depois que começou lá, eu só lidava com o estagiário. E aí você vai lá e coloca na proposta comercial atendimento customizado. Eu acredito no atendimento próximo, e por isso que eu faço todo o contato com o meu cliente, tal. Claro que isso se for verdade, né? Tem que ser íntegro, mas você absorveu algo de uma pergunta e que em nenhum momento ele chegou e falou assim, eu quero um escritório que tenha um atendimento customizado. Ele não falou, mas você extraiu. Quando você extrai o que incomoda ele de verdade e você tem a solução e você mostra isso para ele, você fica muito mais próximo do fechamento. Né? O Rafa roubou a minha frase, mas o que o cliente deseja nem sempre é o que ele precisa. Quando o cliente fala, eu quero trocar o piso e pintar a parede, ele não quer trocar o piso e pintar a parede. Tem alguma coisa que incomoda ele lá. E talvez, se você trocar o piso e pintar a parede, não vai resolver, porque talvez era um projeto de iluminação que estava precisando, era um ambiente fechado, deprimente. Né? Então, você tem que entender realmente o que o cliente precisa e, claro, que adaptar aquilo que ele deseja também. Gere uma expectativa positiva. Aqui tem uma historinha rápida que eu sempre gosto de contar, que foi feita uma pesquisa no MIT, onde eles queriam entender qual que é a expectativa, qual que é a influência da expectativa que a gente gera para a percepção futura. Uma expectativa anterior para a nossa percepção futura. E aí o exercício que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram lá entre os alunos e dividiram em 2 grupos e serviram um café para eles. Só que para um grupo eles serviram café num contexto super bacana. Era uma xícara de design, uma bandeja toda colorida, bacana. E para o outro grupo eles serviram o mesmo café. Só que serviram numa bandeja simples e numa xícara simples, branquinha, básica. Ao final da experimentação, eles perguntaram para os alunos qual que é, para que eles dessem uma nota em relação ao sabor do café e dissessem quanto eles estavam dispostos a pagar por aquele café se ele fosse vendido na cantina na faculdade. A resposta que vocês já podem imaginar é que aquelas pessoas que experimentaram o café num contexto bacana avaliaram o café como mais gostoso e estavam dispostos a pagar mais por ele. Aí eles repetiram essa pesquisa de diversas formas e eles concluíram que quando a gente gera uma expectativa positiva de algo, aquela jornada e a percepção que a gente vai ter depois é positiva. E o reverso acontece a mesma coisa. Se o primeiro impacto já foi ruim, essa pessoa vai encontrar problemas no projeto de vocês ao longo de todo o restante da jornada. Então, o que eu convido vocês para fazer é surpreenda. Invista na proposta de vocês. A proposta tem que ser impactante, tem que gerar emoção. Eu gosto de falar, eu tenho um projeto que é o fim das propostas em Word. Eu sei que o Guilherme Tunes falou que a dele ainda é em Word, mas a gente ainda vai mudar isso, viu, Guilherme? E uma outra coisa que acontece muito é que proposta não é contrato. Eu analisei mais de 100 propostas no ano passado de profissionais. E a grande maioria é no modelo contrato. Aquele que no final já tem até os dados bancários, o que para mim assusta. Tipo, eu nem fechei com você já está querendo que eu te pague? São 2 documentos distintos com importâncias distintas.
O proposta comercial é um documento de vendas, de persuasão, de educação, de convencimento. O contrato é um documento jurídico para dar as garantias jurídicas, seguranças também para ambas as partes. A proposta comercial se apresenta antes, o contrato depois. A proposta comercial tem que ter uma linguagem que o cliente entenda, com as palavras que ele entenda, trabalhar o emocional. O contrato pode ter aquela linguagem jurídica. São 2 documentos distintos, não misture esses 2 documentos. A sua proposta te representa? Vocês são profissionais criativos, que trabalham com visual, e aí vocês mandam um Word com palavras que o cliente nem entende. Uma vez eu fiz esse exercício. Eu peguei uma proposta de um arquiteto e mostrei para a minha família, para algumas pessoas da minha família. Tinham diversas palavras que eles nem entendem. Quando você não entende uma coisa, o que acontece? Gera insegurança. Quando gera insegurança, você não fecha o negócio, você vai pesquisar primeiro. Processo de vendas é um processo de confiança, segurança e empatia. Guardem isso. 4, eduque o seu cliente. E isso você consegue fazer ao longo da sua proposta comercial. O cliente ele não valoriza o trabalho do arquiteto simplesmente porque ele não conhece, não reconhece a real importância de cada etapa do trabalho, sua responsabilidade e como isso pode simplesmente mudar a sua vida, seus sentimentos e relações. Deixar essa frase um pouco mais simples, o cliente não tem da mínima noção do que vocês fazem. É isso que acontece. E se ele não sabe, ele não valoriza. Você não consegue vender um vinho de R$500 para quem não entende nada de vinho. Você tem que falar que esse vinho veio de uma vinícola, de um lugar que pegou fogo, que não existe mais, que só tem tantas no mundo todo. Você tem que explicar o porquê daquilo. E é a mesma coisa que vocês têm que fazer. Quando vocês falam de uma planta de gesso e forro, o cliente não tem noção. Ele acha que é só o acabamentinho que está lá, como que vai ser. E não é, tem todo um porquê por trás. Recentemente eu estava conversando também com uma arquiteta, que ela fez um projeto de um escritório pequeno, acho que é 60 metros quadrados, e ela comentou que ela teve que lidar com 30 fornecedores diferentes, 30 pessoas diferentes. Né? As pessoas pagam, eu pago para não ter que falar com o eletricista, para não ter que falar com o pedreiro. É isso, vocês têm que mostrar para elas o que está por trás, para que ela entenda a complexidade, a responsabilidade do trabalho de vocês e valorize isso. Como vocês fazem isso? Vocês têm que parar de vender o que vocês fazem e começar a vender o benefício daquilo que vocês fazem. Vocês não vendem planta. A planta é uma ferramenta de trabalho de vocês. O que vocês vendem é o que está por trás daquela planta. Então, o convite para vocês aqui é pegar todo o escopo de trabalho de vocês, que vocês colocam lá anteprojeto e falam o que é. Vocês vão parar de colocar o que é, vocês vão colocar para que serve e quais são os benefícios. 3D não é uma imagenzinha bonita. 3D é segurança. É a segurança que eu tenho de que eu estou aprovando algo que eu estou enxergando praticamente como vai ficar. Acompanhamento de obra, vocês vendem comodidade. Vocês vendem eu não ser o último para pegar meu filho na escola porque eu tive que dar uma passadinha na obra. Eu já passei por isso, e é péssimo, a sensação de ser o pior para do mundo. É eu não faltar no crossfit que eu tenho que ir na obra. É comodidade e segurança também, saber que tem alguém ali cuidando do que vai ficar o meu projeto. Planilha orçamentária não tem valor nenhum. Agora fala para ele que ele vai ter a tranquilidade de saber que o dinheiro dele está sendo bem gasto e que qualquer mudança no meio do caminho você vai conseguir perceber rapidamente e tomar as decisões necessárias. Você vende tranquilidade e segurança também. Olha como segurança entra em todos, porque as pessoas pagam por segurança. Então parem de vender só o que vocês fazem e vendam o benefício daquilo que vocês entregam. Uma proposta comercial irresistível gera confiança, segurança e faz a venda ficar muito mais fácil. Bom, como eu falei que eu quero ajudar vocês, então nesse link aqui vocês vão ter um modelo de uma proposta comercial que eu considero ideal, uma proposta que converte. É uma proposta fictícia que eu criei, mas que tem toda a estrutura de construção de uma proposta, uma construção de venda. O link é o mesmo do outro, assim vocês vão abrir lá e já tem todos, tá? Para facilitar. E vamos lá, agora sim a gente vai falar sobre prospecção comercial. Então vamos lá, você já precificou direito, ou seja, está precificando da maneira correta, e a maneira correta é tanto para você quanto para o cliente. Você já melhorou seu processo comercial, ou seja, as propostas que entram, você garante que muitas delas ficam. Não estou falando que é 100%, porque às vezes tem um cliente que nem faz, não tem o perfil, realmente não era para ser, mas vocês construíram a venda de uma maneira correta, e agora vamos incentivar, vamos trazer mais pessoas para conhecer o seu trabalho e para gerar mais oportunidades. E o que eu vou trazer para vocês aqui é a base de todo
toda a prospecção comercial, que é o networking, só que é um networking que a gente chama estratégico. E vocês vão entender que essa base ela funciona para o digital, que a gente vai falar muito agora, mas para o mundo real também, para o offline também. A lógica é uma só. Existe uma ciência por trás disso. A pessoa que está mais preparada para te contratar é quem conhece bem o que você faz e te conhece bem. Essa é a pessoa que está muito mais preparada, essa é a pessoa que vai comprar com mais confiança. E tem uma maneira de se construir isso, e eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é uma matriz onde, no número 1, a gente tem as pessoas que conhecem bem você e conhecem bem o que vocês fazem. Aqui que está o seu cliente. Né? É por isso que quando você vende, ou quando você apresenta uma proposta para um ex-cliente, para uma indicação, é mais fácil, o processo de vendas é mais fácil do que quem vem da internet. Porque a pessoa já passou por isso. Né? Então, aqui estão a família, os amigos íntimos, os colegas, os ex-clientes. E também os fãs na internet. Né? Então, porque tem muito fã, né, para essas pessoas que conseguem ter uma influência digital, que têm seguidores, que vão além de seguidores, que são fãs mesmo, são aquelas pessoas que interagem, que mandam direct, que gostam de todos os projetos. Elas se sentem amigas da outra pessoa sem nunca conhecer. É aquela que vai num almoço com as amigas e fala, você viu lá o projeto do meu amigo, super amigo Guilherme Torres, tal. É uma pessoa que gosta tanto, que se envolve tanto, que ela se considera uma amiga sem mesmo conhecer o profissional. E o que vocês têm que fazer é levar as pessoas dos outros quadrantes para o quadrante número 1. Né? Então, fazer com que as pessoas que ainda não conhecem muito bem o seu trabalho, conhecerem o seu trabalho. E como vocês fazem isso? Existem várias formas, mas uma delas é criar conteúdos. Né? Conteúdos que muitos de vocês já fazem, é mostrar os projetos que vocês fazem, a história dos projetos. Né? Mais interessante do que só mostrar o projeto é contar o que está por trás de tudo aquilo. Mostrar bastidores, as reformas, as lojas, os eventos que eles vão. Isso as pessoas vão conhecendo, vão entendendo o que você faz. E como que você faz com que as pessoas conheçam você? Você tem que gerar conversa. Né? Pensando no mundo virtual, é usar os recursos que a gente tem lá. É usar o campo de perguntas do Stories, é incentivar que a pessoa mande a dúvida dela por direct. Né? Aquelas pessoas que estão mais engajadas, que estão mandando mensagens, são realmente as pessoas que estão mais próximas de contratar o seu trabalho. Óbvio que não é um indicador, aquela pessoa está mandando muito direct, ela uma hora ou outra ela vai entrar em contato comigo para fechar um projeto com ela. Não é assim também, mas a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam esse relacionamento com a gente. E como faz para a gente passar do 1 ao 0, que é ser cliente? Aqui também existem várias maneiras, mas eu vou apresentar para vocês duas. Uma delas é de identificar a necessidade. Né? Então, por exemplo, teve uma palestra que a gente deu, agora não vou saber onde foi, o ano passado, que um escritório compartilhou uma experiência que ele fez um projeto para uma doceria de shopping, onde eles tinham o balcão de bolos ficava no fundo e as mesas ficavam ali na frente. Ele fez todo um projeto super bacana, ele colocou a vitrine de bolos para o corredor e fez com que as pessoas sentassem dentro da loja. Só isso aumentou muito o potencial, aumentou muito as vendas dos bolos daquela loja. Então, se chega algum dono de doceria e fala, então eu estou com um problema de vendas, tá? Você identificou que ele tem um problema, você vai lá e tem a solução. Né? É o mais fácil de fazer. A pessoa comprou um apartamento, você identificou, ela comprou um apartamento, ela vai ter que contratar alguém. E aí você faz ali a sua oferta. Agora, o mais interessante é você aumentar o nível de consciência do cliente. Ou seja, são as pessoas que não sabem que precisam do trabalho de vocês e vocês vão ativar uma ideia na cabeça delas. Vocês vão mudar o nível de consciência delas para inconsciente para consciente. Como a gente faz isso? Um exemplo é o próprio aí do comercial da doceria. Você vai usar a técnica do "você sabia?". Você faz um post, por exemplo, falando, você sabia que a arquitetura da sua loja de doces influencia no faturamento e na venda de cada um dos seus bolos? A pessoa vai falar, não sabia, deixa eu ouvir um pouquinho mais. E aí você conta esse case de sucesso. Aquela pessoa que não tinha uma consciência de que as vendas delas poderiam estar prejudicadas porque o balcão ficava no fundo da loja e não na frente, ela vai se interessar. Então, você está trazendo um cliente que ele não estava pensando em contratar um profissional e ele se liga ali uma chavinha de interesse. E, naturalmente, existe o que a gente chama um gatilho de reciprocidade. Aquela pessoa que ajudou ele a abrir a mente dele, provavelmente vai ser considerada, no mínimo, na hora de procurar o profissional certo para fazer o projeto. Eu vou trazer aqui um outro exemplo que eu acho muito bacana, que é o seguinte. Eu estava conversando com uma outra
arquiteta lá da Arcademy, e ela comentou que ela fez um projeto de uma família e a mãe comentou que o filho dormia muito mal. Ela falou que ele tinha insônia, ele acordava várias vezes à noite, no nosso quarto, e depois ela fez a reforma, ela executou tudo mais, e ele parou de ter insônia, ele passou a dormir muito bem. Aqui vocês poderiam fazer, por exemplo, você sabia que o ambiente onde o seu filho dorme influencia na saúde do sono dele? E que, inclusive, dormir bem ajuda na escola, né? Existem estudos sobre isso. Você está apontando aquelas pessoas, aqueles pais que têm um filho com problema para dormir, vai falar, nunca tinha pensado nisso. Ele vai olhar para o quarto dele e falar, realmente o quarto não é adequado. Então, isso influencia muito. E aí, por curiosidade, eu pedi para essa arquiteta me mandar a foto de como era o quarto do menino. E era assim. Então, o menino dormia com o T-Rex quase comendo a cabeça dele todas as noites. Naturalmente, ele não ia dormir bem. O que ela fez? Ele gostava de Star Wars, eu não tenho a foto depois, eu pedi para ela, mas ela não tinha. Ele gostava de Star Wars, ela não fez nada de batalha, porque também não ia resolver, mas ela colocou lá uma decoração mais espacial, com planetas, estrelas e tudo mais. Esse é um case super bacana que vocês podem trabalhar com outro. Tenho certeza que existem muitas pessoas que os pais têm filhos com insônia, e muitas vezes porque eles dormem em ambientes impróprios. Agora, como que a gente faz para levar aquela pessoa do 4 para o 1? E aqui tem diversas formas também, mas eu vou falar sobre duas delas, que é as que estão mais aí, evidentes hoje em dia, que são através das redes sociais, orgânico e pago. O orgânico, é claro que ele funciona muito para muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que vêm trabalhando no Instagram há muito tempo, já têm milhares de seguidores, têm um engajamento muito forte, sim. Com certeza isso ainda dá resultado. Mas, para quem trabalha com vendas e com performance como eu, a gente gosta de falar o seguinte, que quem vive de orgânico é a Bela Gil. Que vocês têm que começar a usar o poder do investimento em mídia para otimizar o trabalho de redes sociais de vocês. O que eu quero dizer? O Instagram está entregando cada vez menos. Tá? Não é um número oficial, não existe esse número, mas o mercado fala muito sobre isso, de que entrega entre 7% e 12%. Agora, vocês fazem um esforço enorme para produzir um conteúdo incrível e o Instagram entrega para 7% a 12%, vocês têm que começar a usar o investimento de mídia da forma correta para alcançar mais pessoas. E também mais pessoas estão anunciando. Eu, desde da metade para o final do ano passado e no começo desse ano, eu estou sendo impactado por muitos profissionais. Só que da maneira errada. E eu vou ensinar para vocês como vocês devem fazer isso da maneira correta. Tem uma estratégia por trás também. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Aqui estão as pessoas que não estão nessa sala, que não estão participando da Arcademy. São as pessoas que estão anunciando para quem elas nunca viram na vida. Eu sou impactado por alguns profissionais que eu falo, cara, quem é você? O que você está me oferecendo? Quem disse que eu quero reformar? Aparece lá, oi, eu sou arquiteta tal, vamos reformar seu apartamento? Eu não disse que eu quero reformar nada. E essas pessoas estão impactando as pessoas que não conhecem. Vamos trazer, eu falei que o network ele funciona para online e para offline. Vamos trazer para o offline. Eu faço uma viagem com um grupo de amigos que tem pessoas que eu conheço e que não tem pessoas que eu não conheço. Daí eu sento do lado de uma pessoa que eu não conheço. Aí eu chego, sento do lado dela, me apresentou, eu sou o João. Vamos reformar o seu apartamento? Cara, é a mesma coisa. O que você tem que fazer? Você tem que conversar, você tem que falar, tudo bom, eu sou arquiteto, eu já fiz esse projeto, o que você faz no dia a dia? Então, eu trabalho com isso, isso, isso. Aí ele fala, pô, que legal, eu tenho um escritório que está crescendo, e eu vou precisar, tal, e daí pronto, aí você conversa, é a mesma coisa. Lembra que eu falei do quadrante número 1? Primeiro, eu fiz a pessoa conhecer o que eu faço, e depois a gente rolou uma troca, uma conversa, aí eu fiz uma oferta. Então, por que as pessoas não fazem isso no mundo offline, mas fazem no online? Isso é o que acontece. E o que eu vou ensinar para vocês é como anunciar para o grupo número 1. Vamos lá. Primeiro, você tem que distribuir o seu conteúdo. Tá? Vocês vão usar uma plataforma que é o gerenciador de anúncios do Facebook. Não é pelo botãozinho de promover do Instagram. Eu falo Facebook porque o Facebook é o dono do Instagram. Quem não sabe, é por lá que a gente anuncia tanto no Instagram quanto no Stories. E aí vocês vão fazer o conteúdo de vocês, o feed, vão fazer um post no feed, no Stories, vídeo, e vocês vão impulsionar para os seus seguidores. Ou seja, em vez de mostrar para 7% das pessoas, vocês vão mostrar para 50%, 60%, 70%, 80%, para todo mundo, dependendo de quanto você quer colocar de mídia lá. Só que você também vai mostrar para pessoas novas, que não seguem você ainda. Você consegue fazer, por exemplo, uma segmentação por bairro.
Você consegue, se você trabalha com alto padrão, você pode falar, eu quero anunciar só para quem tem iPhone 10. Eu quero anunciar para quem segue a Chanel. Você consegue identificar características do seu público e fazer uma segmentação. Aqui é teste. Tem que testar, identificar o seu cliente e fazer muito teste. E o que vai acontecer? Ali são todas as pessoas que eu mostrei no meu post. Esse aqui deu uma curtida, ele gostou do meu projeto. Aquele lá achou péssimo. O roxinho achou meu projeto horroroso. Aí o azulzinho falou, pô, gostei, deixou um recado legal, pô, parabéns pelo seu trabalho, tal, tal. O vermelhinho não sabe nem porque ele está me seguindo. Falou, cara, nem lembro de ter seguido esse cara. E esse aqui assistiu quase que todo o meu vídeo. O que acontece? Dessas pessoas aqui, eu vou criar um público personalizado com quem só interagiu comigo. Isso eu consigo fazer através da ferramenta do Facebook para o Instagram. Eu vou pegar a pessoa que gostou do meu conteúdo, eu vou pegar uma pessoa que assistiu 75% do meu vídeo. Ninguém assiste 75% de um vídeo se não tiver interesse algum. Se o cara viu quase todo o vídeo, alguma coisa ele gostou. E você pode pegar, inclusive, as pessoas que só visitaram o seu site. Quem está mais interessado no seu trabalho? Uma pessoa qualquer nas redes sociais ou uma pessoa que já visitou o seu site? Você consegue fazer isso. E aí, a gente vai chamar para uma conversa. Vocês vão anunciar só para quem já conhece vocês. Aqui você vai falar, tem o que você precisa, vamos conversar. É claro que não é esse o texto que você coloca, mas é só para vocês entenderem. A pessoa já engajou com você, ela já viu um vídeo, agora já está numa hora de você poder falar, vamos bater um papo? E aí você pode mandar a pessoa para uma página de orçamento do seu site, você pode mandar ela para o WhatsApp. Por que o WhatsApp? O WhatsApp também é do Facebook. Você consegue clicar um botãozinho e já abre o WhatsApp. E você pode, inclusive, fazer uma campanha que você só pede para a pessoa escrever no campo. Quer entrar em contato comigo? Deixa aqui um comentário que nossa equipe entra em contato com você. E aí, você, dessas 3 pessoinhas, uma vai falar, eu quero. Olha que é um funil. Eu não estou falando que vocês vão começar a anunciar e vai começar a chover cliente para vocês. É um funil que vocês vão trabalhando as pessoas de cima, algumas vão engajar, algumas vão falar, eu quero. E aí você conversa com essas pessoas e faz a proposta comercial quando começamos. Esse aqui é um funil de tráfego. Esse é um funil que vocês podem utilizar para atrair mais clientes para o negócio de vocês.